Olá, um grande abraço a todos. Bem-vindos mais uma vez aos nossos cursos ou videoaulas do curso de Bioestatística. Hoje falaremos sobre noções de correlação. Correlação que é um conceito básico, no sentido de que é fundamental para muitos métodos mais avançados da estatística, da bioestatística, como, por exemplo, a análise de componentes principais, de funções canônicas, análise fatorial exploratória, entre tantos outros métodos, sendo, portanto, a finalidade de hoje relembrar esse conceito, principalmente no que se refere à interpretação dos coeficientes, dos tipos de correlação, do gráfico de série temporal e aspectos teóricos relacionados. Então vamos à discussão. Bom, primeiro, uma definição ou uma ideia mais intuitiva do que seria a correlação, que nesse prisma pode ser entendida como uma evolução conjunta entre duas ou mais variáveis no tempo, ou seja, na medida em que esse tempo passa, uma variável se comporta dependendo de como uma segunda, uma terceira, um outro conjunto de variáveis se comporta ao longo do tempo, ou seja, na medida em que uma aumenta, a outra também, ou então diminui, né? Vejamos um exemplo: ganho de peso relacionado ao aumento da altura com o passar dos anos, né? Essa que é uma correlação bastante indesejável a partir de uma determinada altura, né? A partir de um determinado momento, mas que infelizmente é uma realidade, né? Ou seja, na medida em que os anos passam, nós todos tendemos a ganhar peso, pelo menos até um determinado patamar, digamos, né? Assim como a altura também cresce, embora a partir de um certo momento tenda a estacionar, em alguns casos até sujeita a uma determinada redução, embora pequena, com o passar dos anos, né? Então, reforçando, né, a definição de correlação, seria a evolução conjunta de duas ou mais variáveis no tempo, né? Sendo um exemplo, o ganho de peso relacionado, né, ou seja, correlacionado ao aumento da altura com o passar dos anos. Outros exemplos: maior incidência de câncer em pessoas que fazem maior uso de tabaco, ou seja, o número de casos de pessoas nas quais foi constatado câncer cresce, né? Cresce proporcionalmente ao consumo de tabaco. Como já discuti em outras aulas, trata-se de uma observação ou de uma análise observacional, na medida em que seria antiético manipular a submissão de pessoas ao consumo do tabaco. Portanto, se trata de um fator que não é manipulado pelo pesquisador. Então, no máximo, podemos dizer ou concluir que existe uma correlação, mas estatisticamente não é correto dizer que o cigarro causa câncer, já que não podemos manipular estatisticamente os parâmetros para que isso possa ser verificado. Uma outra realidade muito comum nos diz o seguinte: maior taxa de reprovação em disciplinas por estudantes que dedicam menor tempo aos estudos. Então, percebam que aqui nós temos o aumento de uma variável, da variável reprovação, na medida em que uma segunda variável diminui, sendo esta segunda o tempo dedicado aos estudos, né? Então, fica a dica. Bom, a partir desta primeira noção, digamos, intuitiva, né, do conceito de correlação, podemos agora partir para uma análise um pouco mais matemática, né, ou estatística. Bom, temos como fundamento de que na estatística fazemos referência a variáveis como sendo dimensões, né? Então eu tenho, por exemplo, as dimensões x e y, né, como dimensões em um plano cartesiano, x na horizontal, na abscissa, né, e o y como variável
dependente, no eixo vertical. Nos casos tridimensionais, temos ainda o eixo Z, que seria o eixo de profundidade. E aí, por meio dessas dimensões, podemos verificar se existe ou não correlação entre duas delas, entre x e y, por exemplo, né? Ou de x com z, y com z, podendo, portanto, essa correlação ser verificada, né? Analisando graficamente a dispersão n-dimensional, n-dimensional dessas variáveis neste sistema de coordenadas. Né? E é daí, então, que surge a ideia, o conceito de diagrama de dispersão, que seria uma forma de organização dos dados. Né? Vimos aulas atrás diferentes formas de se organizar e representar os dados, sendo elas, ou entre elas, os gráficos, os diagramas. Né? Portanto, o diagrama de dispersão seria uma organização gráfica bidimensional, que expressa a variação, né, ou a evolução de uma variável analisada em relação à outra. E por aí podemos ter uma primeira perspectiva, embora ainda a princípio qualitativa, da correlação ou evolução conjunta entre essas variáveis. Né? Portanto, a finalidade destes diagramas de dispersão seria verificar se as variáveis possuem uma determinada tendência de variar conjuntamente, ou seja, se estão ou não correlacionadas. Né? Do que surgem algumas questões teóricas. A partir deste diagrama de dispersão, podemos questionar: é possível considerar que existe correlação entre as variáveis, x e y, por exemplo, né? Peso e altura, por exemplo? Né? Que tipo de relação existe, né? Se é que existe? É uma relação positiva, negativa, linear, não linear, proporcional, inversamente proporcional? Né? Qual é o grau desta correlação? É nulo, é fraco, é forte? São várias questões que surgem e que nos permitem uma análise estatística para a caracterização descritiva dos dados. Vejamos aqui um exemplo prático que nos diz o seguinte: um fisioterapeuta mediu a altura x e o peso y de 22 estudantes universitários. Os dados estão apresentados na tabela abaixo e o diagrama de dispersão na figura adiante. Observando esta figura, vemos a variação conjunta de altura e peso. Os pesos tendem a ser maiores para alunos maiores. Né? Então, temos aqui, primeiramente, a tabela. Né? Temos ali o número de estudantes, variando de 1 a 11 no primeiro conjunto, depois de 12 a 22. Temos a altura, no primeiro exemplo, ou observação de 1,70 para peso de 60. Né? Depois temos uma altura, lá no final dessa primeira coluna, de 1,64 para um peso de 43, né? Estamos supondo aqui, embora não esteja indicado na tabela, né? Aliás, no título está, né? O peso em metros e o peso em quilogramas. Então, essa seria a representação ou organização tabular destes dados. Vejamos agora, então, a representação gráfica por meio de um diagrama de dispersão. Vejamos que interessante. Né? Temos a figura com o seguinte título: altura em metros e peso em quilogramas de 22 universitários. Ou seja, cada um desses 22 pontos aqui representam uma observação, ou seja, um universitário. Né? Temos na dimensão x a altura, indo de 1,50 m a 1,90 m, e o peso indo até 120 quilos. Vamos pegar um primeiro exemplo. Esse primeiro ponto mais à esquerda, ele é de um estudante ali com aproximadamente 1,60 m, né, e 50 quilos aproximadamente. E aí vemos o quê? Que os dados eles estão, de certo modo, em torno de uma reta inclinada
ascendente, né? Quase que uma bissetriz de ângulo de 45 graus, partindo da origem dos eixos até a diagonal oposta. E daí podemos, a partir da observação de um estatístico ou de um pesquisador mais experiente, concluir que existe uma certa correlação, de certo modo até forte, em razão de os pontos estarem em torno de uma reta e próximos a ela, e não dispersos. Portanto, observando o diagrama de dispersão, pode-se verificar que existe uma correlação entre essas duas variáveis, né? Casos em que a nuvem de pontos mostra uma variação conjunta entre ambas, como neste exemplo. Vejamos aqui agora uma segunda situação, né? Os dados apresentados na tabela abaixo estão apresentados também na figura adiante. Veja aqui, no conjunto A, os pontos estão distribuídos em torno e bem próximos de uma reta, mostrando variação conjunta, o que significa dizer que existe uma correlação e ela é forte. No conjunto B, estes pontos estão espalhados, mas ainda em torno da reta. Portanto, embora exista a variação conjunta, essa correlação é fraca. No terceiro e último caso, conjunto C, x cresce, mas y varia ao acaso. Portanto, a variação ela não é conjunta. E nesse caso não existe correlação entre ambas as variáveis. Ou podemos ainda dizer que a correlação é nula, né? Então temos aqui os três conjuntos e duas variáveis quaisquer x e y, que podem ser o peso e a altura, pode ser a altura e a idade, né? Pode ser o tamanho da torcida e o número de títulos de torneio mundial, por exemplo. De qualquer forma, vejamos aqui a representação gráfica, né? E como que isso se manifesta em relação aos conceitos de correlação forte, fraca e nula. No primeiro caso, temos claramente os dados em torno de uma reta inclinada, quase que diagonal desse gráfico. E os pontos estão próximos dessa reta, portanto, é o caso de correlação forte. Perceba que aqui ainda estamos fazendo uma análise apenas qualitativa, por meio da observação. É uma análise visual. No segundo caso, existe uma tendência de aumento de y na medida que x aumenta. Portanto, há uma tendência em torno de uma reta crescente. No entanto, os pontos estão espalhados, né, afastados dessa reta. Então, a correlação existe, mas ela é fraca. Já no segundo caso, x aumenta, mas y variou ao caso. Veja o primeiro ponto, ele está em torno de 3, entre 2 e 4. O segundo está próximo de 0, o terceiro está em torno de 7, o seguinte está em torno de 3, quer dizer, o ponto está zigue-zagueando ao longo de y, na medida em que ele cresce na direção x. Portanto, não temos uma correlação, ou menos não temos uma correlação linearizada, né? Vejamos agora os conceitos de correlação positiva e correlação negativa. Mas deixaremos esse conceito para discutir com um pouco mais de tranquilidade na segunda parte desse vídeo. Obrigado até aqui e até o próximo vídeo.